Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Sessão às 6. Se alguém aí não me conhece, meu nome é Lucas e nessa edição, como vocês já viram no título, é sobre a série do Disney Plus Mandalorian, especificamente a primeira temporada. Foi lançada ano passado, mas como o Disney Plus só chegou há pouco tempo, só acabei conhecendo agora. E antes de mais nada, aviso que não haverão spoilers. Mas assim, talvez uma coisa ou outra eu comente aqui, mas nada que entregue algo importante na história. Então, sem spoilers, mas com algumas informações super leves que todo mundo a essa altura já deve saber. E antes de começar, caso não tenham notado, chegamos ao episódio número 50. É uma marca que eu não podia deixar passar, né? E eu só tenho a agradecer a todo mundo que tem interesse nesse projeto, que contribui da forma que pode, seja uma crítica construtiva para o podcast, ou seguindo no Instagram, ou simplesmente dando sua opinião sobre o filme em questão, ou algum outro assunto, enfim, eu agradeço. E eu ia postar algo mais especial em comemoração, mas resolvi deixar para uma data ainda mais especial que se aproxima, então fiquem ligados aí em janeiro do próximo ano, que vem coisa por aí. Mas sem enrolação, vamos falar sobre a primeira temporada de Mandalorian. A trama retrata a história de um caçador de recompensas mandaloriano independente que aceita uma missão de transportar um ser misterioso que precisa de ajuda. Acho que eu só posso falar até aqui, mas a premissa basicamente gira em torno disso. O showrunner é o Jon Favreau, que criou a série baseada na saga Star Wars, de George Lucas. Não é sua primeira vez trabalhando na Disney, muitos devem conhecê-lo como o diretor do recente remake do Rei Leão, ou simplesmente o personagem Happy da Marvel. Em relação à cronologia, a série se passa depois da queda do Império, retratada no filme O Retorno do Jedi, de 1983, e antes do surgimento da Primeira Ordem, mostrado no filme de 2015, O Despertar da Força. Gente, até pouco tempo atrás eu nunca tinha assistido todos os filmes da saga, mas com a chegada do Mandalorian, eu sabia que ia ter que maratonar, e foi isso que eu fiz. Quero até agradecer a uma amiga por ter maratonado comigo. Então, Amanda, muito obrigado aí pela paciência dos 11 filmes. Mas digo isso também porque eu ainda não processei tudo desses mesmos filmes, dessa mitologia. Então provavelmente eu devo ter perdido muitas referências presentes na série, que os fãs que acompanham desde o início devem ter notado, sem dúvidas. E eu não tenho certeza se eu me considero um fã de Star Wars, mas tem muita coisa interessante nos filmes que constantemente me deixam interessado, sem contar na bagagem histórica que traz. Mas enfim, um dos questionamentos que eu tinha antes de começar a série era: por que uma série do Mandalorian? Eu soube que o Mandaloriano, né, como é o nome em português, mais famoso nos filmes é um tal de Boba Fett, mas a participação dele é quase zero nos filmes. Ele não fala quase nada, simplesmente não tem destaque, a não ser que tenha aparecido em alguma série animada aí da vida, mas dos filmes mesmo não me despertou interesse. E eu não entendo pessoas que são fãs desse personagem, tipo, eu nunca vi destaque suficiente pra isso. E assim, por causa disso, não teve nenhum momento da saga que eu fiquei, nossa, preciso de uma série do Mandalorian. Não, mas já que tem e eu não sabia o que esperar, achei que ao longo da temporada essa pergunta fosse respondida. Mas sobre o roteiro e a história mesmo, eu fiquei surpreso o quão pouco a história avança. Assim, os 3 primeiros episódios são bem promissores, dando a entender que a história vai ficar cada vez mais interessante. Mas tinham alguns que avançavam muito pouco, se não absolutamente nada. Tinha momentos, principalmente no episódio 4, que eu senti que estava vendo muito a fórmula de Avatar. Deixa eu explicar melhor essa linha de raciocínio. Sabe a série animada Avatar, a Lenda de Aang? Se você já assistiu, deve estar familiarizado com isso que eu vou falar agora.
Na primeira temporada tem uma fórmula usada em quase todos os episódios que não tem como não notar. É o seguinte, há um grande objetivo a ser alcançado, mas até os protagonistas chegarem lá, vão parando em vários lugares diferentes, quase sempre em alguma vila, onde acabam tendo que enfrentar algum problema que só eles podem resolver, e no fim do episódio continuam sua jornada principal. Então a vida segue. E aqui é bem parecido. Em alguns episódios tem esse modelo, sendo que os personagens no fim continuam os mesmos e não mudam em nada. E outra, na maior parte do tempo, ao contrário de Avatar, não há um objetivo principal. Isso me frustrou bastante. Não há um objetivo principal na maior parte da história. Ou seja, a gente termina um episódio sem saber qual caminho está levando. O protagonista tem algum objetivo, tem que impedir alguma coisa, há algum prazo para realizar alguma ação, a gente não sabe. Mas, para ser justo, eles começam a estabelecer isso nos 2 últimos episódios dessa temporada, que foram os meus preferidos, inclusive, então podemos esperar que isso seja mais estabelecido na próxima. Mas outra coisa que me chamou muita atenção é que, eu não sei para vocês que já viram a série, mas achei a qualidade tão boa que não parece uma série, parece um filme. Tem o padrão de qualidade de um filme, o visual em si, as diversas locações, os diversos planetas visitados, as roupas, a armadura dos personagens. O legal é que, como é super fácil nessa realidade você sair do seu planeta de origem e ir para outro, então é bem comum os personagens terem roupas características, com designs diferentes, porque mostra, nem que seja um pouco, da cultura de cada um. Assim como a maquiagem, os diversos seres que aparecem também são muito bem trabalhados. Uns têm chifres, outros têm uma cor de pele diferente, e nunca me pareceu barato ou feito de qualquer jeito, sabe? Dá pra ver que investiram um tempo naquilo para acreditar, para ficar mais crível a realidade de Star Wars, e isso me ajudou na imersão, então diria que valeu a pena. Por fim, antes de irmos para os personagens, tenho que mencionar os efeitos especiais. Eu soube, mesmo antes de começar a assistir, que foi usada uma tecnologia bem diferenciada e inovadora, chamada Soundstage. Não sei como seria a tradução, mas eu pesquisei, é basicamente uma sala bem grande, capaz de projetar de maneira tridimensional, o que há uns anos atrás só poderia ser visto na pós-produção, com a adição dos efeitos. Mas aqui os atores já conseguem ter uma noção de com quem ou aonde estão interagindo, e com os cenários virtuais, eles praticamente não gravam em locações, ou seja, as cenas em que os personagens estão num deserto, por exemplo, a gente vê que eles realmente estão lá, mas na verdade estão numa sala fechada, sabe? É bem impressionante. E isso é feito diversas vezes, em diversos locais que a gente jura que é um cenário real. Acho que a tendência são esses soundstages virarem algo mais comum com o passar do tempo, sem contar nessa pandemia, né, que evita que você grave em vários locais diferentes e ao ar livre. Mas enfim, seguindo agora para a categoria dos personagens, Pedro Pascal como o protagonista mandaloriano, que é um pistoleiro solitário e caçador de recompensas. Eu gostei dele, apesar de ser o protagonista, é alguém que eu espero muito que seja mais explorado, que a gente conheça mais, porque eu adoraria ver mais do que foi mostrado. Um cara que vive de uma profissão que ele sabe que é arriscada, instável, que não se pode confiar em ninguém, vive de uma doutrina com certas regras e restrições, mas que mesmo assim não ignora seu lado mais humano. E apesar de ser meu segundo personagem favorito, espero que seja ainda melhor trabalhado na próxima temporada. Pedro Pascal tá bem aqui, ele não tem nenhum momento super tocante, mas ele faz um bom trabalho sim. Mas agora, a estrela dessa série, meu personagem favorito, a criança de 50 anos mais adorada dessa franquia inteira, Bebê Yoda, interpretado por ninguém, porque ele é um boneco, né, um fantoche. E eu já tinha visto fotos dele antes, assim que ele foi introduzido lá no ano passado. E eu acho que até quem não assiste já deve ter visto, porque virou uma sensação assim mundial. E por eu já ter visto, achei que na série já sabia o que esperar dele. Mas ele é tão fofo
E na série mais ainda porque ele se movimenta, né? Nós conseguimos vê-lo se movimentar, ele mexe as orelhas e tudo mais. E eu não esperava ficar tão desarmado por ele. Em múltiplas cenas eu me via só esperando ver o que ele ia fazer. Mas fofura não é a sua única arma. Bebê Yoda também se mostra uma caixinha de surpresas ao decorrer da série. Principalmente porque nós sabemos tão pouco dele. E isso eu acho muito interessante. Porque nós não sabemos exatamente o que esperar. E o pouco mostrado é muito promissor, falando sem spoilers. E me deixa ainda mais curioso para saber como ele vai ser mais explorado daqui para frente. E principalmente a relação dele com o Mandaloriano. A conexão entre os dois é bem notável. E às vezes chegam a elevar a história. Eu realmente vejo que tem uma química entre esses dois. E vale lembrar que como a série se passa depois dos acontecimentos do filme O Retorno do Jedi, não tem como ele ser o Yoda, muito menos uma criança, mas convenhamos que é muito mais fácil chamar ele de Bebê Yoda, né? Então eu mesmo vou continuar chamando. Mas seguindo com Gina Carano como Cara, uma ex-soldado que lutou na Guerra Civil pela Aliança Rebelde. E apesar de não ter tantas cenas quanto os outros dois mencionados, gostei muito dela. Espero que apareça mais, porque tem uma química muito boa com o Mandaloriano e o Bebê Yoda. E eu vejo facilmente a série expandir seu protagonismo não só entre esses dois, mas para um grupo. E não ficaria surpreso se um time fosse formado e com ela inclusa, eu ia adorar, na verdade. É muito boa de briga, como eu falei, tem afinidade com os outros. E sinceramente isso daria mais oportunidade para o Pedro Pascal interagir com alguém que não seja uma criança que não fala. Então ainda é um bônus. Bom, a série tem alguns detalhes que vale a pena trazer aqui, como a edição. Quando eles vão cortar, por exemplo, de uma cena para outra, é exatamente o mesmo estilo dos cortes dos filmes originais, da trilogia original, que parece uma apresentação em PowerPoint, sabe, em slide. E os filmes mais novos têm isso também, né? Eu acho bem legal. Se você já viu os filmes, sabe do que eu tô falando. Adorei também que nos créditos finais eles sempre mostram umas artes conceituais do episódio, ou seja, as imagens que eles se basearam para chegar no material final que nós acabamos de assistir. Sem contar que é uma arte muito bonita, então tem isso. Tá, mas no fim das contas, valeu a pena? Acredito que sim, mas vai valer ainda mais se você estiver disposto a investir a longo prazo. Ou seja, aceitar o fato de que Mandalorian é uma série com uma história em construção, que ainda não está totalmente concreta e estabelecida, que tende a se desenvolver a cada episódio. Tanto que, como eu disse antes, os dois últimos são os meus preferidos e eu adoraria que continuasse assim, com mais informações dos personagens e mais objetivos estabelecidos, ao invés de vamos assistir para ver onde vai dar. Mas e no fim das contas, a pergunta por que uma série do Mandalorian foi respondida? Eu não sei, não tenho certeza. Ainda gostaria de séries voltadas para personagens mais interessantes, sendo bem honesto, mas eu gostei dos personagens e foi o que eu disse. Só posso esperar que eles sejam ainda mais desenvolvidos, assim como a história. Nessa primeira temporada são 8 episódios no total, variando entre 31 e 50 minutos. Já possui uma segunda temporada e no momento que este episódio está sendo gravado, os últimos episódios estão sendo lançados. E eu muito provavelmente vou falar aqui no podcast, sim. E é assim que eu finalizo a análise da primeira temporada de Mandalorian, também conhecida como a série do Bebê Yoda. E como sempre, quero saber a opinião de vocês, ouvintes. Quem assistiu aí? Adorou? Amou? Achou que faltava alguma coisa? Se vocês forem lá no @sessãoas6 no Instagram e comentarem lá, fica bem mais fácil de interagir com vocês. E inclusive foi graças a uma votação que fiz nos stories que soube que vocês tinham interesse em um podcast dessa série. Então acompanhem lá. Mais uma vez, obrigado para quem ouviu até aqui, para quem tem escutado esses 50 episódios. E tem bastante coisa programada por aí, então fiquem ligados. Se você escutou o podcast Sessão às 6, me encontro com vocês na próxima semana e até a próxima.